Fala pessoal, tudo bom com vocês? O sorteio hoje vai ser às 6, 7 horas da noite. Aí eu vou estar fazendo o sorteio, então, do 1 kg de processador de cerâmico e também das 10 gramas do ouro, tá? Então quem quiser participar, ainda dá tempo até às 6 horas, ok? Pessoal, eu venho trazer aqui algo aqui que nós estamos vendo acontecendo e a gente sabe que o brasileiro é muito Maria vai com as outras. E muitas das vezes, sem entender, a gente pega muita lógica da mídia, né, e daquilo que é papagaiado por até lideranças religiosas que muitas das vezes não compreende nem o que fala, né? Porque se a gente ter um pouquinho de amor, não basta, não há necessidade simplesmente de você ficar preso a versículos bíblicos, mas se você tem amor pelas pessoas, isso é posto em prática naturalmente, né? O que eu quero dizer com isso aqui, vocês vão entender um pouquinho agora. Nós estamos vendo aí, a Israel foi atacado, né? Então o grupo Hamas e Hezbollah, não foi só o grupo Hamas, mas também o grupo Hezbollah, que é o outro lado da parte de Israel, fizeram um ataque aí em massa contra Israel, após Israel tentar fechar ali uma negociação de paz com a Arábia Saudita. Então, por que Israel está fazendo esses acordos de paz? Porque Israel é dominado e Israel só toca o barco por causa dos Estados Unidos. Israel não tem força nenhuma. Todo o armamento, toda a tecnologia, tudo que falam para vocês, isso tudo pertence aos Estados Unidos. Estados Unidos, bem dizer, que é o fundador de Israel. Tá? Israel nem existia. E eu vou dizer para você o porquê. De Abraão vem Ismael. O primeiro filho de Abraão foi Ismael, foi um filho feito com a concubina dele, a escrava dele. Então nasce Ismael, que é um filho de Abraão com a escrava. Ismael mais tarde se torna no povo árabe, tá? Então, quando você olha para o povo árabe, é um filho de Abraão chamado Ismael, os ismaelitas, tá certo? Quando você olha, isso aqui eu estudei há 10 anos atrás, logo na minha conversão, e depois eu fui estudar um pouquinho fora da religião, porque a religião ela passa uma mensagem, uma forma de visão, e é importante você buscar também as informações fora, aquilo que a religião muitas vezes não quer mostrar pra gente, isso sempre tem. Então, depois, mais pra frente, né, Abraão tem Isaac, e é aí que se torna um grande problema, porque o filho dele, o Isaac, ele vai depois, a Sara manda botar o menino para andar, tanto o Ismael quanto a concubina. Daí vem essa grande guerra que nós temos hoje travada entre família, os ismaelitas e a turma de Israel que vem de Isaac. O que eu quero que vocês entendam, para vocês não julgarem e vocês não ficarem presos, né, a falácias e a coisas que vocês estão vendo hoje. Então hoje estão dizendo para todo mundo aí que os palestinos são um povo terrorista, os árabes são pessoas terroristas, e nós vamos colocar isso aqui no entendimento de vocês. Ismael, então, os ismaelitas, os árabes, né? Ismael, então, quando ele nasce, Sara oprime então Abraão, fala, ó, bota a concubina e o moleque para andar porque você está se apegando demais a eles. E eu não quero isso. Então eles vão para o deserto, lá um anjo aparece, né, para a concubina, para a escrava, e conversa com ela. Mais tarde, depois Deus vai e fala com Ismael, né, que é esse filho da concubina, fala, ó, você será uma grande nação e será como burro chucro contra todo mundo, e todos serão contra você. É culpa da escrava? Não, ela era escrava. Ela era obrigada, se falasse assim, deita com Abraão, ela tinha que deitar. É culpa que Ismael tenha nascido? Não, é culpa de Abraão e Sara. Então tudo isso foi culpa de Abraão e Sara, tá? Abraão porque aceitou aquilo que Sara pôs para ele, que era para ele deitar com a concubina, porque ela já era velha, ela não ia conseguir dar um filho para ele. Essa foi a ideia dos dois doidos, que acabou então fazendo duas nações que hoje vivem em guerra. Então, querendo ou não, é uma briga familiar. Ismael então vem
para o deserto de Parã, que fica na Arábia, e ali ele vive ali por muito tempo, até entanto quando Samuel morre, Davi também, os israelitas vêm para esse deserto e vive ali por faixa de 40 anos mais ou menos. Então eles, bem dizer, viveram juntos, né? Por mais que depois ele foi retirado, né, do meio ali do povo dele, que não, no caso era Sara e Abraão, mas mesmo assim, depois que ele é expulso, que eles são expulsos, depois de um bom tempo, essas duas famílias se chocam de novo e conseguem viver uns tempos juntos. O que acontece, pessoal? Jerusalém, então, ela é uma terra importante tanto para Ismael quanto para Isaac, ou para Israel, tá? Porque é a terra onde os dois nasceram, é a terra onde foram feitas propostas, né? Deus ali, os anjos que apareceram para ele, fizeram as propostas para eles, que eles seriam grandes nações, né? Israel foi dado foi dado uma palavra para ele, Ismael foi dado outra palavra para ele, mas porém os dois vêm do mesmo lugar, vêm dos montes ali de Jerusalém, nasceram ali, né? E foram criados ali naquela região. Em 64 depois de Cristo, então é colocado fogo em Roma, e a própria Bíblia diz que Israel se tornaria uma terra arrasada, né? Paulo fala muito disso, e também Apocalipse fala muito disso, né? Que Israel se tornaria uma terra arrasada, que Israel deixaria de existir, né? Então Israel, bem dizer, quando fala Israel, era tanto o povo ali árabe quanto o povo israelita, tá? Pela mão dos romanos, porque em 64 é posto fogo em Roma, e Roma diz que foi os cristãos que colocaram fogo em Roma. Porém, os cristãos saíram do judaísmo, né, dos judeus, né? Jesus era judeu, ele nasceu ali dentro, nasceu o cristianismo ali. Então, como não tinha como saber quem era cristão e quem era judeus, porque eles viviam tudo naquela mesma terra, tanto judeus, cristãos, e também naquela época os árabes, porém não tinha a fé árabe ainda, né? O Alcorão não tinha sido feito, então não tinha ainda aparecido ainda esse grande líder do povo árabe, os muçulmanos. Então ali começa uma grande perseguição a todos que moravam ali, que eram daquela região do Oriente Médio, e começa então a matança. Israel se torna uma terra arrasada e sem lei e sem ninguém. Então Israel deixou de existir. Alguns fugiram naquela época. Então muitos judeus, árabes fugiram para a Europa, depois foram fugindo para outros lugares, uma grande parte ficou na Polônia, na Alemanha, né? Vieram também uma quantidade, depois de muitos anos, séculos, vieram para o Brasil. Tem muitos judeus aqui no Brasil, né? E eles se disseminaram. Aqueles que conseguiram viver os ataques, conseguiram fugir, foram para outras nações. E quem ficou em Israel morreu, tá? Então, para quem não conhece muito da história, Israel e a cidade, né? A cidade prometida, Jerusalém, fica dentro de Israel. Para quem não entende um pouco, porque tem gente que eu sei que não entende sobre esse assunto. E é a cidade mais importante para tanto árabes quanto para cristãos e para judeus. Depois de muitos anos, séculos vêm se passando, judeus e cristãos vêm sendo perseguidos. Depois, em 300 e pouco, Constantino, ele pega a fé cristã, faz um bem bolado, ali mistura umas coisinhas junto com a fé cristã e monta a igreja que nós conhecemos, a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, o cristianismo parou de ser perseguido, tá? Pelas lideranças mundiais, porque a força era Roma naquela época, né? O Império de Roma. Então ficou só sendo perseguido judeus e árabes. Depois os judeus, eles são mortos, como aconteceu aí na Segunda Guerra Mundial, né? Hitler, vocês sabem, passou o rodo em todo mundo. E uma grande parcela em outras nações era rejeitado pelo povo também. Só que, porém, pessoal, quando você olha
para Israel, você vê um monte de... Você olha para o mundo árabe e você vê um monte de gente parda. Porque tanto israelitas quanto os árabes e os judeus, eles são pele parda. Tá? Não estou falando isso aqui porque eu sou pardo, não tem nada a ver com isso. Estou falando porque se você olhar para o Oriente Médio, você vai ver que eles são pardos. Só que, porém, dentro do Oriente Médio inteiro, se você olhar para Israel, é o único lugar que tem gente loira, ruiva. A maioria que mora em Israel, que se diz judeus, são ruivos. O porquê disso? Porque eles não são realmente judeus de verdade. Aqueles ali são filhos de europeus, americanos, que estão lá na nação de Israel, vivendo lá desde que Roma tombou e destruiu tudo. Desde lá, de 1000 anos atrás aí, eles vêm vivendo naquele local, tá? Então eles se acham judeus por causa disso. Não são judeus de sangue, são judeus porque vivem naquela região já há séculos, de geração em geração. São europeus, a Inglaterra, né? Teve outros países aí que viveu muito tempo ali. O povo da Polônia também foram para aquela região, mas teve uma época que acho que a Inglaterra, se eu não estou enganado, tomou conta de Israel por um bom tempo, então o povo da Inglaterra foi tudo para lá. Por isso que o povo de lá tem essa pele branca, cabelo ruivo, ou senão cabelo amarelo, vermelho, né? Ou seja, ruivo, olho verde, olho azul. Você vai lá hoje, você olha os judeus de hoje em dia lá, eles são tudo brancão do olho azul. Eles não são verdadeiros judeus, eles são americanos, são um povo da Europa, aqui da Polônia, da Inglaterra, da França. São essas pessoas. Para eles também, aquele local ali, eles viam como um local sagrado e importante. Então, desde lá eles vieram ali e ficaram naquele local. Nem tanto que depois a maçonaria, a primeira fundação dela começou ali, né? O Templo de Salomão, Salomão foi o primeiro maçom, foi o cara que fundou tudo isso aí, tinha pacto com o demônio, ele tinha 71 demônios que trabalhavam para ele, bem diferente do que a gente entende sobre a fé de Salomão. Salomão não prestava. Salomão era bruxo mesmo. Uma verdade que o cristianismo não gosta que fala. A gente não gosta de ver a nossa fé ser derrotada. Essa é a grande realidade. Eu sei que um monte de gente aqui vai ficar com o ouvido dodói. Mas isso aqui faz parte da realidade. Então aquele povo que está ali, eles não são judeus. Então, mas eles usam o Pentateuco. Eles usam o Antigo Testamento, eles colocam aquele gorro, eles colocam aquela espana, aquelas coisas, fica lá no muro da lamentação assim, igual os judeus. Não são judeus, meu querido. Não são judeus. A família daquele povo ali pode ser que está ali já 400, 500, 600, 800 anos, 1000 anos atrás já morando naquele local. Não são de sangue, não vieram de Abraão aquele povo ali. Não vieram de Abraão. E bem diferente aí, que eu estava vendo algumas coisas o povo postar, antes de Israel existir, pessoal, já existia o povo da Suméria, e muitas coisas que existem na Bíblia já existiam em livros da Suméria, tá? Então os israelitas não são o povo mais antigo, não, é isso mesmo que você está ouvindo, não nasceu, Deus não nasceu com israelitas, tá? Israel vem existir depois, aí, há 6.000 anos atrás, mais ou menos, tá? Já existiu o povo da Suméria. Então, só para vocês terem uma ideia que não é... se você pegar papiros, que não é papiros, são blocos de pedra escritos, né, da Suméria, você vai ver que é coisa de milhares de anos atrás. Né? Os sumérios já falavam de coisas que a Bíblia tem escrito nela. Tá? Depois nasce a religião aí dos israelitas, e aí sim é colocado muitas coisas que eles aprenderam na Suméria, que eram pessoas normais que viviam na Suméria e depois acabaram virando monoteísta, eram politeísta, depois viraram monoteísta, e aí é criado a grande nação de Israel. Vocês têm visto que os Estados Unidos, ele sempre está envolvido em tudo que não presta. Vocês têm visto que os Estados Unidos, ele já criou guerra, conflito grande, ele já matou muita gente no Irã. Em todo aquele Oriente Médio já teve a mão dos Estados Unidos. Todas as brigas que existem no mundo tem a mão dos Estados Unidos.
Os Estados Unidos já criou guerra com a China, destruiu a China. Nem tanto que os chineses de alguns séculos, alguns anos para cá, veio se modelando, fechando o teu povo, se tornou essa ditadura que é, porque eles têm o sonho de um dia revidar o que os Estados Unidos fizeram para eles. Tá? Você vê também isso acontecendo na Rússia, você vê isso acontecendo aqui na América do Sul. E o pior de tudo isso, esse povo da Europa e os americanos sempre passaram a mão em tudo que é das outras nações. Eles são ricos, poderosos como eles são hoje, tem uma grande nação bela, não é porque eles trabalham, não é porque a terra deles são rica, não, eles não têm nada. Foi tudo tirado de outras nações. A base de bala, a base de guerra, a base de 5 dedos, tá? A gente acha que o 5 dedos faz parte dos brasileiros. Nossa, o brasileiro é... Não, pensa num bicho carnicento, é americano. Pensa num bicho que gosta de passar a mão nas coisas dos outros, é americano. Americano é um povo terrível, tá? Então, de lá para cá, então agora aqui há 70 anos atrás, eles resolvem dar uma terra para Israel. Só que note uma coisa comigo. Junto naquela terra, o povo ismaelita estava vivendo ali com o povo europeu, com os americanos, desde lá da época, quando houve o conflito em 64, com o problema de Roma, até hoje. Os árabes estão lá vivendo lá, eles continuaram lá e crescendo, nem tanto que eles são grandes ali em volta. Eles não fugiram tanto assim, né? Eles fugiram ali para os montes e tudo, depois eles voltaram, né? E conseguiram ali se adaptar novamente. E quando é formado a nação de Israel novamente, que eles começam a tomar aquilo dos árabes. Não, porque aqui foi feita uma promessa para Israel, aqui é bíblico. Mas espera aí, também é dos ismaelitas. Os ismaelitas já estão lá, eles nunca fugiram de lá, eles estavam lá. Enquanto os judeus meteram a pimba por aí, fugiram para outras nações, os ismaelitas morreram, mas continuaram lá. E se tornaram grandes nações. A Arábia Saudita, tudo ali, os palestinos, o mundo árabe inteiro ali vivia em Israel. E de pouco a pouco os Estados Unidos foi potencializando esse grupo israelitas, que na verdade vocês já sabem o que são, que eu acabei de falar, para se levantar o terceiro templo e assumir uma liderança mundial que vai vir dali. E segundo alguns rabinos, essa liderança mundial já estava, ela estava numa cidade lá, por esses dias, andando, e ela já sabe que ela vai ser a liderança mundial. Só estão esperando o checkmate da limpeza dos palestinos. Agora vocês vão entender e vocês vão perceber que só vai ser feito, né, o que os americanos querem, porque os palestinos deram o pé agora. Porque eles estavam esperando um pé dos palestinos. E então eles vêm então, de pouco em pouco espirrando, arranca de Jerusalém, depois eles vão arrancando das cidades mais próximas. O povo árabe vem jogando ali, formou a faixa de Gaza. A faixa de Gaza é a maior prisão que existe a céu aberto do mundo. Não é uma cidade, não é um país, faixa de Gaza. Ah, mas tem prédio, tem tudo, Tom. Aquilo é uma prisão, pessoal. Eles colocam cerca em tudo, eles não podem sair dali e eles só são abastecidos por comida e bebida e energia se Israel der para eles. Tá? Então eles ficam presos lá na faixa de Gaza. Só que eles queriam dizimar os palestinos. Eles precisavam do pé para fazer isso. Hoje dá uma passação de caminhão aqui. Eles precisavam de um pé para fazer isso, para dizimar aquele povo. Porque eles vieram dizimando, arrancando de Israel tudo. Eles conseguiram, jogaram tudo os árabes, cada um para um canto, tiraram de Israel e falou, pronto, agora nós temos Israel na nossa mão. Agora o que nós temos que fazer é uma cortina forte de ferro aqui, de força militar. Então aí vocês vêem todos esses aparatos militares que vocês veem hoje, foi tudo dado pelos Estados Unidos, toda a tecnologia. Tá? Então tudo aquilo, essa tecnologia que Israel tem, Israel é forte, é grande, é poderoso, porque Deus é com ele. Aí vem os religiosos, porque Deus é com Israel. Vai ser besta, nem israelita aquele povo é. Você está falando besteira.
Nem israelita. Às vezes os verdadeiros israelitas estão no nosso meio aqui andando, nós nem sabemos que eles são israelitas. Tá? Porque o povo mesmo do capiroto não gosta de quem pertence a Deus mesmo. Então esse povo, os verdadeiros, pode ter certeza, está espalhado isso. Se você vê alguma turma grande aí, forte, poderosa, não pertence a Deus. É a mesma coisa do que lá no Catar, né? Você vai ver os bilionários, sheiks lá, você pode ver que eles não são verdadeiro, original, ismaelita mesmo de sangue. Não são. Não são. Então o que acontece, pessoal? Eles tinham que dizimar esse povo para eles conseguirem levantar o terceiro templo. Por quê? Existe uma Meca, existe o templo sagrado dos árabes, lá em Jerusalém, do lado do templo dos cristãos e do lado dos judeus. Então tem 3 templos ali sagrados para as 3 maiores religiões. Não tem como você levantar o terceiro templo se você não dizimar esse povo e arrancar tudo que pertence a eles daquele local, porque eles querem levantar o terceiro templo onde tinham. Então eles têm que derrubar o templo sagrado dos árabes. E os árabes jamais vão permitir isso. Só tem uma forma de você fazer isso. Se você dizimar esse povo. Aí você não tem mais eles para cobrar, para levar adiante, aí você consegue. Então eles foram oprimindo, foram matando o povo de fome. Porém, há uns tempos atrás, eles falaram, a gente precisa de pôr agenda para rodar. Como que a gente vai fazer para levantar o terceiro templo, trazer a liderança mundial, fazer tudo que tem que ser feito. A gente precisa pôr isso para rodar. Como que a gente vai fazer se ainda esses merda desses palestinos estão na faixa de Gaza, estão aqui na Cisjordânia, estão não sei na onde, no Líbano. A gente precisa de dizimar esse povo. Eles não vão deixar a gente levantar o terceiro templo, eles não vão deixar a gente tomar autonomia em tudo. Nós precisamos fazer alguma coisa contra eles. Então eles oprimiram, deram armas de guerra para eles, porque isso são facilitadas pelos Estados Unidos, ao contrário do que fala que vem do Irã, isso, aquilo. O Irã também, eles são árabes, são ismaelitas também, e eles odeiam judeus. Então Estados Unidos ali no Desbarará está doando e dando arma, muito armamento foi deixado para o povo árabe quando os Estados Unidos saiu da guerra que ele estava cuidando ali, né? Que na verdade ele foi lá fazer guerra lá para tomar petróleo dos outros, enriquecer da forma que os Estados Unidos sempre enriqueceu, roubando e matando. Então aí o que acontece? Eles começaram a pôr o povo para passar fome, começaram a cortar algumas coisas do povo palestino ali que está em Gaza, que eles querem tirar Gaza, porque Gaza é mar, né? E é uma parcela bem pequenininha de Israel ali, que estão presos ali, né? Como eu falei para vocês, é um grande presídio a céu aberto aquilo ali. Então eles querem eliminar aquele povo e já ficar com aquela terra toda, já, né? Fazendo parte dali já para não ter problema ali na hora que eles forem colocar o plano deles em prática. Porém, só tem uma forma de fazer isso, fazendo com que os palestinos, a turma do Hamas, que foi montada até mesmo ali por eles, atacasse Israel, assim Israel eliminar aquele povo. Nem tanto que vocês podem ver que Israel está atacando lá agora, faixa de Gaza. O grupo Hamas vai sofrer uma consequência como nunca houve. Aquele bosta daquele cara lá, Benjamin, né? Comedor de catarro. Ele falou aquilo ali, mas ele mesmo não vai lá pôr a cara, né? Aí você não vê os caras atacando batalhão, você não vê os caras atacando políticos, lideranças, né, de nações, não. Aonde os caras atacam, pessoal? O povo. Eu duvido você achar uma guerra, aonde qualquer guerra, atacou as lideranças, atacou políticos e atacou batalhões militares. Você não acha nenhuma guerra. Sempre é o povo que sofre e paga o preço. E agora, nesse exato momento, Israel está fazendo isso aí. Está atacando o povo da faixa de Gaza e matando, aniquilando todo mundo. Destruindo. Os palestinos, infelizmente, caíram no conto de fada e fizeram aquilo que Israel, Estados Unidos queriam que eles fizessem. E agora eles vão dizimar e vão tomar de vez aquela faixa de Gaza.
e de pouco a pouco eles vão tomar todo o restante ali dos árabes para eles conseguirem levantar o terceiro templo o mais rápido possível. A agenda deles é até 2030, então eles estão atrasados já e eles precisam de pôr em prática isso aí. Então, prepare-se para ver o pior, né? E quer que agora eu vou trazer aqui o que eu tenho a dizer sobre tudo isso? Sim, palestinos e o povo árabe são os oprimidos como sempre. São os oprimidos de toda essa história. Israel é o verdadeiro demônio que está aí de pé. Ao contrário do que vocês ouvem, tá? E que muita liderança religiosa gosta de passar, não é o que devido à religião a gente muitas vezes acaba, né, sendo submisso ao mal, porque querendo ou não, essa turma lá é do mal, é turma do mal, estão dizimando pessoas simplesmente para colocarem os seus planos macabros. Liderança mundial que vai controlar o mundo inteiro, vai reduzir população, vai querer controlar a tua vida, né? E vários planos como está acontecendo na China e no Japão, de o governo ter que saber tudo da sua vida, ele ter câmera até dentro da casa, como já tem na China. Todos esses planos eles vão colocar em prática na hora que isso acontecer. Então se preparem para o pior.